A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal IEADSE Pilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Hoje nós estaremos estudando juntamente com você da classe Discipulado a lição de número 8, que traz como título Crendo no Espírito Santo. Que tema maravilhoso, meus amados. Crendo no Espírito Santo, o quanto nós necessitamos do Espírito Santo presente nas nossas vidas. O quanto ele é importante para a nossa caminhada cristã. A real significância do Espírito Santo nas nossas vidas, elas precisam ser muito bem definidas e muito bem entendidas. E hoje, em poucos minutos, nós estaremos estudando nesta aula a respeito do Espírito Santo. E para isso, nós estaremos lendo o nosso texto base do dia, que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 6 ao 16. E eu queria convidá-la a abrir a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu caderno e faça as suas anotações. Medite neste tema, nesta palavra, porque o cristão sem o Espírito Santo, ele é simplesmente uma pessoa religiosa. Ele simplesmente serve a uma religião mecânica. Mas o cristão genuíno e verdadeiro é aquele que tem o Espírito Santo em sua vida. Você que encontrou o texto bíblico base, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 6 ao 16, leia juntamente comigo. A partir do verso 6 diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler de novo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo, que tem o dom de discernimento do Espírito, ele discerne tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E você glorifica a Deus neste momento.
Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Como nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Como é bom ter o Espírito Santo presente, vivo nas nossas vidas. E o texto, o título da nossa lição, que nos traz crendo no Espírito Santo. Nós precisamos entender que para nós crermos no Espírito Santo, nós precisamos passar pelo processo da salvação. E para que entendamos o papel, a função do Espírito Santo nas nossas vidas, precisamos entender o modus operandi da salvação, ou seja, o meio que Deus preparou para resgatar, para redimir a humanidade. Lá no princípio, no Éden, quando nós encontramos aquele desfecho, naquele cenário do Éden, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós vemos ali que Adão ele comete um pecado, pecado da desobediência, e ele consuma esse pecado comendo do fruto da árvore do bem e do mal. E nós vemos que, com o efeito do pecado em Adão, qual foi a atitude de Adão? Adão se escondeu, Adão temeu, porque ele já estava sob efeito do pecado. E ele descobre que ele está nu e se esconde. E então Deus se manifesta, entra em cena e pergunta para Adão: Adão, aonde tu estás? E ali a resposta de Adão é uma resposta de quem sabia que tinha cometido um erro, sabia que tinha desobedecido. E ele fala: porque estava nu, temi, tive medo, me escondi. E aí Deus pergunta para ele: quem te contou? Quem te falou que estavas nu? E ali ele revela o desfecho, que a serpente engana Eva e Eva lhe oferece o fruto e ele assim o come e comete o pecado. E nós vemos que Deus ali sentencia-os pelo fato de terem desobedecido, pecado. Deus sentencia-os a trabalhar, a Adão trabalhar, comer do suor do seu rosto, a lavrar a terra. Sentencia a Eva a ter dores de parto. Sentencia a serpente e lança um decreto que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos que Deus propicia um meio para salvar a humanidade. Há um dito no meio dos neopentecostais, do povo evangélico, que diz: dê um passo para Deus e Ele dará um passo para você. Nós vemos que se dependesse do homem se salvar, do homem escolher a Deus, jamais o homem se salvaria, porque a salvação é de Deus, é dom de Deus, é dada por Deus, a graça é de Deus, a salvação começa em Deus, continua, prossegue em Deus, em Jesus, e conclui, é consumada em Cristo. Ou seja, a salvação é um dom de Deus dado ao homem, é uma graça, é um meio que Deus propiciou para salvar a humanidade. E nós vemos que no modus operandi da salvação, que quando um homem natural, este que Paulo fala no texto de Coríntios, no verso 14, que este homem natural não pode chegar-se a Deus, porque segundo a sua palavra em Efésios, no capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos mortos em delitos, em pecado. Esse homem natural, esse homem que não conhece a Jesus, que não recebeu Jesus, ele está morto, ele não vê, ele não ouve,
E ele não pode chegar à salvação, ele não pode receber Jesus se Deus não enviar o seu Espírito Santo, a sua graça, pois este é o papel do Espírito Santo. Convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos estar atentos aos conselhos que Paulo vai nos trazer, nos mostrando que nós éramos homens e mulheres que estavam mortos em delitos e pecados. E agora, pelo Espírito Santo, nós somos vivificados, como diz em Efésios 2:1. Também precisamos saber que o Espírito Santo, ele tem papéis fundamentais na vida do cristão. Nós falamos sobre o convencimento, que é o Espírito Santo quem ilumina, esclarece, quem liberta a mente do homem e da mulher para que este possa crer e arrepender-se. Também que o Espírito Santo trabalha na obra da regeneração. Estávamos mortos e é Ele quem nos vivifica para que possamos nascer em Cristo. Também precisamos entender que o Espírito Santo ele faz morada em nossos corações, que nós somos templos e moradas do Espírito Santo, como diz em João 14:17. Que o Espírito Santo ele habita em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos passar pelo processo de santificação, que segundo o comentarista, ele diz que é um processo progressivo de separação, consagração, e que ele contribui para o caráter, para a formação do caráter do crente. Olha que interessante isso, que o cristão, o discípulo que tem o Espírito Santo, é natural que ele frutifique, é natural que ele dê frutos. E quando Paulo escreve à igreja da Galácia, aos irmãos de Gálatas, ele vai nos dizer no capítulo 5, verso 22, quais são os frutos do Espírito. Aquele que serve genuinamente a Jesus, ele frutifica, ele floresce. E aí nós vamos ver uma lista de frutos maravilhosos que provém da parte de Deus. Que o homem, por si só, sem a graça de Deus, ele não consegue produzir. Observe que o primeiro fruto é a caridade, é o amor. O amor vem de Deus. É Deus que distribuiu aos homens este amor e manifestou este amor. E o maior amor que Deus manifestou foi enviando o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, para nos salvar deste mundo de horror e de pecado, para que um dia nós pudéssemos morar nos céus de glória. O segundo fruto é o gozo, é a paz, é a longanimidade, também a benignidade, a bondade, a fé que é dom de Deus, a mansidão e a temperança. Estes são frutos do Espírito, daquele discípulo, daquele irmão, daquela irmã que tem o Espírito Santo. Isso é natural de quem serve ao Senhor. E é interessante também nós analisarmos que Paulo ele dá um conselho para a igreja de Éfeso. Ele vai dizer no capítulo 5, versos 18 e 21 da carta aos Efésios, o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, por tudo a nosso Deus Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que conselho maravilhoso! Que conselho glorioso! Nós devemos abdicar das coisas deste mundo, da bebedice, dos vícios, dos males deste mundo, do pecado, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. E para que isso aconteça nas nossas vidas, caro aluno, você precisa estar salmodiando,
falando entre os seus amigos salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, salmodiando no Senhor o vosso coração, e em tudo, independentemente das adversidades da vida, das circunstâncias, que você venha dar graças ao nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu finalizo essa aula dizendo que Paulo vai dizer que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Olha a importância que tem de você crer no Espírito Santo. Veja que ele traduz as suas orações diante de Deus. Veja que nesse papel de comunicação com os céus, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo ele é o comunicador imediato que leva as nossas orações diante de Deus, diante de Jesus. Veja a importância que você tem que dar ao Espírito Santo na sua vida. Veja que o Espírito Santo ele é o teu guia, teu orientador. Ele é, segundo o comentarista, a garantia de que um dia o nosso Senhor virá buscar o seu povo escolhido e amado. O Espírito Santo ele age, o Espírito Santo é igual com o Pai e com o Filho. Nós não podemos confundir as definições das pessoas. Existe a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa distinta. São três pessoas distintas em uma única essência que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ambos são três em um em essência, mas são três pessoas distintas. E isso precisa ser muito claro na nossa vida, na nossa vida diária, para que possamos nos comunicar com Deus, sabendo que necessitamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E finalizando esta aula, eu quero ler a conclusão e em seguida orar com você, para que você possa meditar, analisar, refletir sobre a importância do Espírito Santo na sua vida. Vamos ler? Está escrito assim a conclusão da nossa lição. Nesta lição estudamos a pessoa bendita do Espírito Santo. Vimos a sua natureza e obra, o que ele é. É um companheiro de nossas muitas peregrinações. A nossa vida deve ser orientada por ele. As Escrituras nos diz que somos templos do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios 6:19, o que significa que ele habita em nós. Por isso devemos viver uma vida de santidade, graça e consolação nele. Que você possa dar crédito ao Espírito Santo. O mérito não é meu, o mérito não é seu. Tudo que somos e tudo que fazemos é por causa da obra do Senhor em nossas vidas, é por intermédio da graça de Deus. Que o ouvir e o seu falar, o seu sentir e o seu agir, e saber que Ele está com você todos os dias. Saiba que as tuas orações são ouvidas, que as tuas palavras são levadas diante dos céus pelo Espírito Santo e traduzidas como gemidos inexprimíveis diante do Pai. E que você saiba que Ele estará com você todos os dias, pois essa é uma promessa de Deus, feita para o seu povo. Neste momento, vamos orar? Feche os teus olhos neste momento e eu quero orar com você. Pai querido e santo, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por esta manhã, por este aluno, por esta aluna que esteve mais uns minutos se dedicando na sua palavra, entendendo a importância de ter o Espírito Santo em sua vida. E entendendo, Senhor, que nada do que fazemos, do que somos, é por mérito nosso, Senhor, mas é por divina graça, Senhor. Pai querido, eu peço a tua bênção sobre cada aluno e cada aluna. Senhor, que esta classe venha multiplicar-se neste final de ano e que o Senhor possa controlar, Senhor,
Senhor, de uma forma tremenda, poderosa, a vida dos teus filhos. Que eles possam ser tocados nesta manhã, Senhor. Senhor, que eles possam receber sabedoria do alto, Pai. Pois a tua palavra diz pelo apóstolo Tiago, que se nós pedirmos sabedoria a ti, o Senhor nos dará voluntariamente. E esse é o meu desejo, o meu pedido nesta manhã, Senhor. Uma bênção sobre a vida de cada aluno, Senhor. Uma bênção especial, que eles cresçam e sejam frutíferos na tua obra, Senhor. Que eles possam testificar as obras que o Senhor tem feito na vida deles. E que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu oro certo da vitória, no nome de Jesus, e você diz amém, amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a nossa nação. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.